Que seja com você, teu coração. Bem, Samuel fez uma introdução falando da minha presença aqui, ser uma obediência a Deus. Eu acredito como ele também, embora existe uma saudade também, mas eu estou aqui desejoso de pagar uma conta. Primeiro, com aqueles líderes que estiveram no Rio de Janeiro no sábado, dia 2 de setembro, não, quando foi? Dia 2 de setembro, né? Então, eu preciso pagar uma conta com vocês, porque eu falei ali algumas coisas relacionadas ao crescimento do discípulo, né, de cada um, e fiz menção a uma palavra. Eu quero reproduzir com vocês essa palavra de novo hoje aqui. Fiz menção. Mas a segunda dívida minha é com você que entrou aqui, e daqui a pouco você vai entender que é uma dívida minha contigo. Porque eu tenho certeza que existem pessoas aqui que precisam recomeçar um caminho, retomar um caminho. Eu tenho plena convicção. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar também contigo. E vai te dar esse convencimento, porque quem convence, na verdade, é o Espírito. Amém ou não? Então, eu tenho duas dívidas aqui para pagar, né? Há vários anos mesmo, não me lembro exatamente em que ano foi. Eu vim a Cabo Frio pela primeira vez para compartilhar uma palavra. Fui convidado pelo meu irmão Oséias. Oséias está por aí? Não, né? Da última vez não estava. Agora está, né? Não dá nem para não ver, né? Abençoado, Oséias, né? Dá para ver de longe, Oséias. E Oséias me convidou para vir a Cabo Frio. Eu não lembro que ano foi, Oséias, aquele ano. Faz muito tempo. Eu era jovem, tinha cabelo ainda, você era bem solteiro, você era solteiro. E nós reunimos ali numa casa, alguns discípulos sob a liderança de um irmão conhecido como Cordeiro. E Deus me deu essa palavra que eu quero repartir com você. Exatamente essa palavra. Ela depois virou um conteúdo maior nesse livro aqui, chamado Plenitude. Mas a palavra que deu origem a esse livro, ela foi ministrada a primeira vez aqui em Cabo Frio. Eu estava falando com Samuel, eu sinto que tem alguma coisa relacionada com essa palavra e com a igreja nessa cidade. Não apenas por esse fato, essa coincidência, entende? Porque também foi aqui em Cabo Frio que a gente fez um seminário Plenitude, quando a Ademar de Campos esteve conosco, lembra? E essa igreja aqui nós assumimos um compromisso com a maturidade espiritual. Que é assim, irmãos, todos que nascem na família de Deus precisam crescer. Nós não podemos nascer e continuarmos com a mesma estatura. Não é esse o plano de Deus. Deus nos fez nascer na família dele para a gente crescer em estatura. Paulo chega a dizer que nós devemos chegar não só à unidade da fé, mas ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura da perfeita varonilidade de Jesus. Tem que crescer. Se você é pai e mãe, está me ouvindo, se teu filho apresentar qualquer deficiência no crescimento dele, quer seja físico, quer seja mental, cognitivo, sei lá, qualquer coisa, você vai pedir ajuda. Você não vai deixar teu filho sem crescer. O teu desejo é que teu filho cresça. É um desejo genuíno, legítimo do teu coração. Você quer que teu filho cresça. Ele nasceu e você já começa a ver ele grande, porque ele tem que crescer. Não é normal os anos passarem e nós continuarmos do mesmo tamanho. Eu falei com vocês lá no sábado, com a liderança. O crescimento é um processo. E como processo, leva tempo, sim, claro. Você não cresce da noite para o dia. Mas não é normal os anos passarem e você continuar na mesma estatura. Não é normal. Não é esse o plano de Deus para você.
Deus quer que você cresça. Eu creio que por conta disso, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que pelo tempo decorrido, já era para ser mestre. Então, o tempo passa, o que se espera de uma pessoa que já está há algum tempo caminhando com o Senhor é maturidade, é crescimento, é estatura. Esse é o normal da vida cristã. É o normal. Você diz amém ou não? E nós conversávamos com os líderes e também, não sei quantos anos atrás, falei sobre isso, que nesse crescimento, nesse processo de crescer, nós precisamos ter clareza da parte que nos cabe, da parte que cabe a cada um de nós. Porque é muito fácil colocar a culpa da falta do crescimento em alguém que está fora da gente. Culpa a igreja, culpa o pastor é culpado de tudo, né? Até se o som está alto, o pastor é culpado. Mas culpa a liderança, vai culpando tudo. Sempre a culpa está fora de nós. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós temos sim uma grande responsabilidade e compromisso com o nosso crescimento espiritual. E eu queria apresentar para vocês aqui 5 verdades que estão nas Escrituras. Eu pedi aqui para a flecheira colocar um slidezinho na mão de vocês. Essas são 5 verdades. Pode abrir aquele primeiro que tem aqueles ícones, né? São 5 verdades, representado por esses ícones aí, que eu quero te apresentar. Vamos nós? Posso falar sobre essas verdades? Quem quer me ouvir diz assim, amém. A maioria quer então, né? Então vamos nós. A primeira verdade é essa aqui: humilhar-se. Se você está aqui me ouvindo agora e você é um cristão de verdade, significa que um dia você se humilhou, se quebrantou o suficiente para receber a graça salvadora de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, Deus não repousa sobre qualquer pessoa. A condição para alguém receber graça é a humilhação. Em algum momento da tua vida você descobriu que não era suficiente, que não era autossuficiente, que você não se bastava. Foi assim contigo, foi assim comigo também. Um dia eu descobri que eu não poderia governar mais a minha vida. Eu já tinha 24 anos de idade, já tinha vivido tudo que eu achava que podia me dar prazer e alegria, e já estava pensando em morrer. Imagina um cara com 24 anos pensando em morrer. Já era casado, colecionando adultério, a vida toda arrebentada e pensando assim, eu agora só falta morrer, porque eu já vivi tudo. Mas Deus começou a me quebrantar com esse pensamento. Começou a me quebrantar, comecei a ver as minhas cadeias maiores do que eu mesmo. E aí, no momento desse, a graça de Jesus me alcançou. Mas foi assim comigo e contigo. Mas essa graça, ela tem que continuar na nossa vida. Olha o que Pedro está falando com os presbíteros. Embora muita gente leia e não entende que o assunto são os pastores. Ele está falando, rogo igualmente aos jovens. Aqui os jovens pastores, sede submissos aos que são mais velhos. É normal que um pastor jovem, que vai participar de uma mesa pastoral, ele chegou mais jovem, é normal que ele submeta aquele que já está lá antes dele. Esse é o normal. Mas no trato de uns com os outros, ou seja, no trato mútuo, porque submissão não é omissão. A mulher submissa não é omissa. Uma mulher omissa, ela está mais para idólatra do que para submissa. A mulher submissa, ela ajuda o marido, ela questiona, ela fala, ela pede ajuda para ele. Uma mulher cristã, vinculada numa igreja viva, quando o marido começa a pisar na bola, ela fala uma vez, fala dele, eu vou pedir ajuda para você, porque você precisa de ajuda. Isso não é falta de submissão, pelo contrário, isso é submissão mesmo, debaixo da missão dele. Você não pode deixar a coisa caindo assim, desmilinguindo, sendo destruída, sem ter uma ação. E a submissão do pastor ao outro é igual. No trato mútuo, então tem um trato de uns com os outros. É o que ele está dizendo, no trato de uns com os outros,
O que nós devemos fazer quando alguém trata conosco? Todos nós, cingivos todos de quê? Humildade. Todos precisam se submeter, todos precisam ser humildes, todos. O fato de alguém exercer autoridade não significa que essa pessoa está isenta da submissão, da humildade. Humildade é para todo mundo. Todo discípulo de Jesus ouviu um convite dele para aprender com ele. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de... Jesus é humilde. Você diz amém ou não? Ele é humilde. Humildade, eu falava outro dia com a minha esposa sobre a humildade das mulheres. Um tema de mulher, tia. O tema era mulherada. E eu estava explicando a ela, falei: filha, o orgulho é muito difícil de você discernir, de você perceber. Porque tem muita coisa que a gente não percebe que é orgulho. Então, por exemplo, eu dei um exemplo para ela. Imagina uma mulher que está se sentindo carente de um abraço, carente de um aconchego, de um carinho. Ela pode fazer de duas maneiras um caminho para chegar ao marido. Primeiro, diz assim: meu bem. Se ela for baiana, ela pode falar assim: meu lindo, meu bem, meu querido, me dá um abraço, me dá um cheiro, me dá um beijo, me dá um aconchego, me dá um carinho. Pode fazer esse caminho. Mas ela pode fazer outro caminho assim: você nunca me abraça, você nunca me beija, você tem tempo para todo mundo, não tem para mim. Porque assim, o orgulho cobra, a humildade pede. Humildade pede. É difícil pedir. Por quê? Porque é humilde pedir. É muito humilde pedir. Em geral, a gente cobra. Em geral, a gente quer colocar os nossos direitos para exigir que a outra pessoa corresponda. Inclusive, se tem uma coisa feia, é carinho exigido. Misericórdia. Ninguém gosta de dar. Ninguém gosta de dar uma coisa que você está sendo cobrado para dar. Ninguém gosta. Deus é humilde. Jesus é humilde. Você crê nisso? Vamos repetir aqui uma frase do nosso Pai. Vamos dizer assim, como nosso Pai fala conosco nas Escrituras. Diga comigo assim: filho meu, me dá o teu coração. Deus poderia tomar o coração de qualquer um de nós. Deus poderia nos arrebatar. Deus poderia nos impressionar. Deus poderia qualquer coisa. Mas Ele pede. Um dia, todo joelho vai se dobrar. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê? Mas hoje Ele pede o teu coração. Hoje humildemente Deus diz assim: filho meu, me dá o teu coração. Me dá. Ele poderia tomar, mas Ele pede. O nosso Deus, Ele é tremendo. Ele foi capaz de engravidar Maria sem tirar a virgindade dela. Ele não violou Maria. Ele não rompeu Maria. Mas Ele engravidou Maria. Com a permissão, inclusive, dela. Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Não tem violência. É o Espírito Santo. Ele poderia ser violento, mas ele não é. Diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu. Por quê? Porque Ele é humilde. O nosso Deus é humilde. E Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes, mas porque Deus resiste aos soberbos. Quando você corrige um filho, quando você ensina um filho, você ensina para que ele seja um filho humilde, porque teu filho pode crescer e se tornar soberbo ou humilde. Quando a gente corrige, tem gente que usa, por exemplo, a varinha para corrigir. A vara não é para ferir o filho, o corpo. A vara é para tocar a alma, o ego. E tem criança que é tão esperta. Outro dia uma criança lá em Curitiba, um garotinho muito espertinho, filho de um amado, de um querido, bem conhecido de vocês. Ele estava no cantinho do pensamento,
igual um filósofo, já filosofava lá no canto, estava pensando tanto que estava quase se tornando filósofo. E de repente ele teve uma sacada e falou assim: pai, que é? Me dá umas varadas, eu prefiro varada. Falou. Do tipo, esse negócio de ficar aqui esperando não dá resultado, dá logo umas varadas, eu já volto a brincar, está tudo resolvido, né? A disciplina para tocar o ego. Porque teu filho cresce soberbo, vai ter um inimigo, Deus. Deus é que vai resistir a ele. Se teu filho cresce quebrantado e humilde, ele vai ter um amigo, Deus. Deus vai encher ele de graça. Por onde ele for, a graça de Deus vai ser com ele. A graça é melhor do que a vida. Você crê? Está escrito. A graça é melhor do que a vida. E sem graça, meus irmãos, ninguém cresce. Ninguém cresce sem graça. A graça é fundamental para conhecer Jesus e para crescer. Ele tem que crescer com graça. Você diz amém ou não? Então essa é a primeira verdade. A humildade tem que fazer parte do nosso caráter, da nossa vida. Não é só discurso. Você diz amém ou não? Então eu preciso me humilhar para crescer, você precisa se humilhar para crescer. E esse assunto tem mais de 20 anos aqui em Cabo Frio, com certeza tem mais de 20 anos. Muitos anos. Eu era jovem e tinha cabelo. Bem jovem. Mas essa palavra Deus me deu. Sem graça, ninguém cresce. Ou seja, sem se humilhar, não cresce. Compreendem isso? Vamos para outra verdade? Submeter-se. A submissão, ela é o exercício prático da humildade. Se alguém diz assim, eu sou humilde, você vai manifestar isso sob como? Através da submissão. O texto de Hebreus 13, eu coloquei esse texto de Hebreus 13, 17, porque ele é muito para a hora. Nós vivemos num tempo de gente desigrejada, pessoas que questionam toda a autoridade da igreja. Tem gente que ensina, acredita que não existe autoridade no meio da igreja. Todo mundo fala, é claro que é verdade, todos falam com Jesus, mas Deus ele constituiu autoridade no meio da igreja. E tem gente que não acredita. Eu não sei o que eles fazem com esse texto de Hebreus. Hebreus 13, obedecer aos vossos guias. Eu já olhei a palavra aqui no original, é isso que está aqui. Então quem disser, não está assim no original, tem que provar. Porque está exatamente assim no original. Obedecer aos vossos guias, vossos pastores. Aqui é guia, pastor, aquele que te orienta, que te leva. Sede submissos para com eles. Não só obedecer, seja também o quê? Submisso. Obedecer e seja o quê? Submisso. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, quando a gente faz uma liderança gemer, não tem proveito. Não há proveito em fazer um líder gemer. Porque assim, o pastor vai fazer o trabalho dele de qualquer jeito, gemendo ou com alegria. Quem é que define isso? A ovelha. O liderado define se o seu líder vai gemer ou se alegrar. Como é que ele define isso? Se submetendo, obedecendo ou resistindo, se rebelando. O pastor vai seguir fazendo o trabalho dele, com alegria ou não. Se eu pegar esse texto aqui e for lá em Efésios 4, 11 a 16, quando Paulo falou que Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se eu pegar e for lá, você vai ver que ninguém pode ser devidamente ordenado. Ou seja, ninguém cresce sem a submissão. A submissão faz parte da vida. Você precisa estar debaixo da missão. Eu sei que tem gente que pensa que só a mulher é que tem que ser submissa. Todos nós devemos nos submeter. Aqui está falando que todos nós, ovelha, todo mundo se submete. Todo mundo obedece. Você diz amém ou não? Desculpa para submeter, tem muitas, para não submeter, muitas, eu conheço muitas. Nós temos um programa lá no sertão, programa de rádio, de meia hora, que vai de segunda a sexta. Outro dia eu estava fazendo um programa falando sobre submissão das mulheres, e um rapaz solteiro mandou uma mensagem para uma das irmãs que moram lá na cidade, uma
uma missionária que foi para lá, e disse: olha, eu gosto muito do programa lá, mas o seu Franco, ele não gostei dessa semana não, porque ele falou da submissão das mulheres. Eu até entendo que as mulheres cariocas, elas podem submeter os maridos cariocas, porque os maridos cariocas são maravilhosos, são gente boa. Falou isso. Então as cariocas não têm nenhum problema em submeter. Não sabe de nada adolescente, né? Mas os nordestinos daqui, os sertanejos, é impossível falar um negócio desse. Os cabras são muito mal. Eu respondi a ele, primeiro agradecendo. Eu falei: muito obrigado por achar que os cariocas são gente boa, que é fácil as mulheres submeterem a nós. Mas isso não é verdade, o que você está falando. Né? Porque submissão não é fácil para ninguém. Nem para quem tem marido carioca, nem marido suíço. Nem alemão, nada. Nem nordestino. Para ninguém é fácil. A submissão não é fácil, porque a submissão humilha. A submissão te faz você se considerar menor do que você é. Isso que é submissão. Então não é fácil para ninguém. Mas eu falei para ele: mas quando você casar, meu filho, tu vai ver isso. Melhor. Tu vai ver o problema que é ter uma mulher insubmissa. Nordestina ou não. Tu vai ver. Se ela riscar a peixeira no chão e partir para cima de você, tu vai ver que não é mole, não. Todo mundo tem desculpa. Em geral, a nossa desculpa é a seguinte: eu estou falando da nossa, homens e mulheres, pastores inclusive. Eu não confio. Essa é a desculpa principal. Eu não confio nele. Não confio em quê? No amor dele, na sabedoria dele, na liderança dele, na direção que ele tem para mim. Eu não confio, Franco. Já ouvi isso, sei lá quantas vezes. Eu não confio. Isso de mulheres e de homens também. Pastores que não queriam se submeter a outros. Eu não confio. Falei: mas a submissão não está condicionada à confiança. Você lembra quando Jesus foi julgado? Quando Pôncio Pilatos se aproximou dele e falou: você não sabe? Você não sabia que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? O que Jesus respondeu a ele? Que autoridade? Tu não tem nada, sou omisso. Daqui a pouco tu vai lavar as mãos e me entregar esse povo. Foi assim que Jesus respondeu? Jesus falou assim: ó, nenhuma autoridade você teria sobre mim se meu pai não tivesse te dado. Ai, eu também falo, ai, eu falei igual você, ai, nenhuma autoridade, ai mesmo, ai. Nenhuma autoridade teria sobre mim. Quando Deus dá autoridade, é autoridade, ponto. Boa ou má. Mas meu marido é perverso. Abigail também tinha um marido perverso. Deus resolveu a parada rapidinho. O cara infartou. Acho que foi um infarto, porque deu uma fraqueza dele, ele caiu, ficou 10 dias gemendo, morreu. Deus também mata a autoridade. Matou Herodes. Começou a matar os apóstolos, matou Tiago, prendeu Pedro. Achou que ia fazer também a mesma coisa com Pedro. Morreu. Deus mata a autoridade. Deus acaba com a autoridade perversa. Deus julga. Deus julga. Então você pode confiar. Você se submete, não é por causa da pessoa que está sobre você. Você se submete por causa de Deus na vida daquela pessoa. A autoridade que Deus constituiu. Boa, má. Porque se a mulher precisa de um homem perfeito para submeter, não vai submeter a ninguém. Pode casar 1000 vezes, não vai encontrar nenhum. Não tem. Todos os homens são homens, não são Deus. Só se tu casar com Jesus, minha filha. Casa com Jesus e fica eunuca, aí nunca vai ter que reclamar. Ainda vai reclamar ainda. Como diz, ainda vai ter um motivo para reclamar de Jesus ainda. Ele vai dar uma direção, mas Senhor, ainda chama de Senhor, mas Senhor, aí ele cita Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando?
Sem submissão, ninguém cresce. Ninguém cresce. Escuta o que eu te falo, ninguém cresce. Terceira verdade, vincular-se. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, diga comigo, cresce. Cresce o quê? Cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. É assim. Tem gente que acredita que pode crescer fora do corpo, fora da igreja. Quando eu falo fora da igreja, eu não estou falando fora desse prédio, irmãos. Esse prédio não é igreja. Eu sei que tem gente que até pensa que é. Vamos lá para a igreja. Mas está pensando no prédio. Não está pensando na tua carinha bonita, não. Está pensando no prédio. Mas eu estou falando que ninguém cresce fora do corpo. Do relacionamento verdadeiro. Do vínculo perfeito do amor. Não há crescimento, diga, não há crescimento. Fora do corpo. Não há. O texto aqui diz assim, que você, no corpo, você é suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Eu costumo dizer assim, olha, quando tem alguém entre nós passando fome e ninguém sabe, alguma coisa está muito errada. Sabe por quê? Porque uma pessoa vinculada, ela é suprida, materialmente, espiritualmente, ela é suprida, não vai passar fome. Não vai, claro que também ninguém vai dar um carro para você, porque você está necessitado, né? Uma casa nova, toma já. A não ser que Deus providencie um milagre, eu estou falando daquela coisa básica. O basicão não vai te faltar. Agora, quando está faltando, significa que você está desvinculado. Simples assim, não está suprido. Quando a palavra não chega a você, que você só faz aquela dieta de comer só domingo aqui, na reunião, aquela dieta longa, domingo eu como, até o próximo domingo, aí come. Se faltar a reunião, fica 2 domingos sem comer. Não está vinculado. Porque quem está vinculado come continuamente. A palavra não cessa de chegar a você, a não ser que você não queira comer. Mas em geral é assim. Quantos me entendem? Diz amém? Amém, amém, amém? Como é que alguém se vincula, tu sabe? Aí vai na secretaria, dá o nomezinho, eu quero uma carteirinha de membro. Mas um vínculo genuíno, perfeito, ele nasce com 2 ações nossas. Transparência, digo transparência, honestidade. É uma vida na luz. Olha, você quer fazer um vínculo perfeito? Começa a abrir no teu coração. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará. Quem é que vai crescer encobrindo o pecado? Jamais prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Quando você começa a abrir o teu coração para alguém de verdade, aí tu começa a vincular. Porque tu começa a fazer uma amizade verdadeira. A amizade verdadeira é coração aberto. Você pode abrir a casa, você pode abrir o bolso, você pode abrir a geladeira, mas se você não abrir o coração, você não faz vínculo, não produz nada. Você vai estar ali. Sabe aquela história que a mãe diz assim, minha filha é minha amiga. Ué, nasceu dela, saiu de dentro dela. Como é que ela... Deveria ser, não. Tem filha que não é amiga da mãe. Tem filho que não é amigo do pai. Como é que eu sei? Porque tem segredos com ele. João 15:15, Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servos, de escravos. Não chamo. Por quê? Porque vocês sabem tudo sobre mim. Aquilo que meu pai fala comigo, eu falo com vocês. Eu não tenho segredo com vocês. Não tenho senha. Não tenho nada escondido com vocês. O marido que esconde as coisas da esposa, ele está tratando ela como serva, não como esposa, nem como amiga. 2 irmãos podem estar na mesma casa, compartilhar o mesmo quarto, às vezes a mesma roupa, e não serem amigos, porque não compartilham o coração. Só o coração compartilhado produz amizade, produz o vínculo. Quantos me entendem? De verdade, está me entendendo mesmo? Então, sem um coração escancarado, aberto, você está participando de uma igreja sem vínculo. Você está aí, mas você é um mistério.
Você só deixa de ser mistério quando tu senta com alguém e vomita, desculpa usar a expressão, vomita, e fala, segura meu vômito aí que eu vou abrir meu coração contigo. Bah! Entendeu? Assim, desse jeito. Aí a amizade começa a nascer, o vínculo começa a nascer de verdade. Às vezes você senta com uma pessoa 1 hora e você sai com a sensação de que você conhece ela há muitos anos. E tem gente que você conhece há muitos anos e tem a sensação que não conhece mesmo. Tu fala assim, meu Deus, essa fulana já caminha comigo há tanto tempo, por que eu tenho essa impressão de que eu não a conheço? Porque não conhece. Não conhece porque é um mistério. Não conhece porque as pessoas se ocultam nas trevas. Só que a comunhão é no sangue. E o sangue, 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos de todo pecado. A comunhão é no sangue, é na luz. É o coração aberto, amém? Sem medo. Sem medo. Isso é que produz vínculo. Vinculado é suprido. Vinculado cresce. Amém? Você vai ter um discipulado de verdade, se você se vincular. Se você se tornar amigo do teu discipulador, vai ser um negócio verdadeiro. Senão, vai ficar devendo. Aí não cresce. Tem que crescer. Você diz amém ou não? Vamos para o outro passo. Alimentar-se bem. Pedro falou, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Viu? Por intermédio desse leite, você vai ter o quê? Crescimento para a salvação. Eu sentei na quarta-feira passada, eu acho, foi agora, com Daniel, com Andrews, mais um, cadê Andrews? Eu vi Andrews por aí. Está lá com o bebê, está lá atrás. Está dançando ali. A gente falou sobre a palavra, lembra, Andrews? Li com eles Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Eu falei da importância do homem ser cheio da palavra, e comunicar a palavra, e comunicar a palavra, e pregar, ensinar, pregar, ensinar, pregar, ensinar, pregar, ensinar, pregar, ensinar. Porque Cristo é a palavra. Nós precisamos nos alimentar da continuar. Ninguém cresce sem a palavra. Se você não come a palavra, você não cresce. E a palavra vem de todo jeito para você, vem através da música. A palavra vem através do sermão. A palavra vem através de um livro. A palavra vem principalmente da onde? Da onde que vem a palavra principalmente? Da Bíblia, da leitura bíblica. Hoje você pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia, porque ela também está em áudio, você pode caminhar ouvindo, você pode se encher da palavra, comer bem a palavra. Uma palavra pura, genuína, porque tem muita palavra falsa mesmo, tem muita coisa humanista, muita coisa que está fora da verdade de Deus, mas existe uma palavra genuína também. Você sabe quando a palavra é genuína. Normalmente a palavra genuína você ouve e não gosta muito dela não, entendeu? Não tem um sabor muito agradável. Ela te faz bem, entendeu? Ela te faz bem. Ela desce me arranhando. Eu sei que a gente quer ouvir algumas coisas, mas a gente precisa ouvir a palavra de Deus, amém? É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra é o nosso alimento. Nem só de pão o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede. Havia uma discípula recente lá em Curitiba, e eu vi que a menina estava dando um up, assim, estava mais madura, estava crescendo. Eu fiquei feliz, assim, ela caminha com o Denise, estava lá em casa, a gente estava conversando, falei, puxa, eu percebo, você está crescendo a olho nu. Falei assim, tua vida, ela, Franca, eu comecei a comer a palavra, falei, que bom. E você não comia antes não? Eu falei, não. Mas o que Deus falou? Tinha muitas coisas que Deus falou comigo, inclusive, eu tinha um joguinho no meu celular, ela falou assim, eu tinha um joguinho no meu celular, que comecei a jogar no celular, né? E eu descobri, Franco, que eu gastava 2 horas jogando.
Ela falou assim, um pipi, vou lá no banheiro fazer pipi, que podia demorar 5 minutos, demorava 15, jogando. Fazia o pipi e seguia jogando. Então, assim, meu tempo era consumido por aquilo ali. Depois, sobrava quanto tempo para a palavra? Aí tem gente que joga, tem gente que assiste seriado, a novela americana, seriado, não perde um Netflix, não sei o quê, blá, 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 e vai se enchendo de entulho, de porcaria. E qual o tempo que fica para a palavra? Nada. Hoje eu estava numa reunião de líderes, tinha um irmão lá, não era uma reunião de líderes, não vou atrapalhar não, tinha uns irmãos lá que eram Timóteo, convidados, esse não era nem líder, mas ele estava lá, e alguém falando sobre conteúdo, palavra, coisa e tal, e falou, Franco, eu queria te dar uma ideia. Eu falei, fala, por que tu não faz uns videozinhos assim pequenininhos, de 5 minutos, 10 minutos? Eu falei, por que tem que ser de 5, de 10? Não, porque o pessoal não vê mais do que 5, do que 10. Aí eu falei, mas quanto é uma partida de futebol do Palmeiras? Ele é palmeirense. Eu falei, uma partida tu fica lá um tempo, 2 tempos. E ainda consegue ver o jogo e ver o WhatsApp, Facebook, que agora o pessoal vê tudo ao mesmo tempo. Depois o cara que está nutrido, quer crescer, não cresce, não cresce. Tem que comer, tem que desejar a palavra, tem que se encher dela. Você entende o que eu estou falando ou não? Parece uma coisa religiosa, mas não é, amado. Deus fala contigo todo dia e toda hora, se você quiser e deixar. E o problema do tumulto, sabe o que é? É que se você encher a tua cabeça de barulho, daqui a pouco o teu coração está fervilhando, você não consegue nem ouvir Deus. Por isso que tem que cantar, aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Porque se não aquietar a alma, você não ouve, porque são muitas vozes falando contigo. Tão certo como Deus vive, tem uma galera aqui que está me ouvindo aqui agora, de repente em casa, que não consegue ouvir a voz de Deus por causa do barulho interno, de muito som dentro, entendeu? Eu falei com os irmãos lá da liderança também, eu falei que Jesus, quando entrou no templo, expulsou cambista, expulsou vendedor de pombo, expulsou vendedor de boi, de ovelha. Falei, Jesus precisa entrar no templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e expulsar os cambistas, os vendedores de boi, de ovelha, de pássaro, que está dentro de nós, amado. Porque tem gente que pensa assim, o pessoal faz comércio da casa de Deus e fica achando que esse lugar é a casa de Deus, Samuel. Mas a casa de Deus mesmo está uma bagunça, tem um monte de gentio passando, aí está um barulho. Tem que falar com Abacuque que disse, o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Tem que calar todas as vozes, ouve Deus, é isso que te alimenta, é isso que te dá paz, é isso que te enriquece. Ouve o Senhor e tu vai ver tua agenda mudar, tua vida mudar. Ouve Ele, tu vai saber o passo a passo que você tem que dar. Hoje você está com um turbilhão de coisas porque você ouve tudo, menos Deus. E sem ouvir o Senhor, você não cresce. Você diz amém ou não? Você não lê por ler, porque os judeus já liam. Você lê para ouvir Deus. É por isso que a gente pede conselho. Na multidão de conselheiro, a segurança, a gente pede conselho para ouvir Deus. A gente vai atrás de ouvir Deus, amado. A paz é hábito nos vossos corações. Então, quando a gente conversa com 3, 4 pessoas, Deus julga pela paz. É assim que a gente ouve. Isso é uma fome, é uma sede. A gente tem que querer isso de verdade. Deus falando conosco todo dia, toda hora, porque ninguém fica sem comer um dia, a não ser que esteja fazendo jejum. Amém? E tem gente que vai sair dessa reunião e vai comer. Vai ou não vai? Vai. A gente não fica sem comer. Quando alguém está sem comer, alguém está doente, está sem comer, perdeu o apetite. A palavra tem que estar na nossa vida. Diga, alimentar-se bem. E por fim, praticar. Quem come e não pratica, não cresce. Como assim? É verdade, é um conjunto, são verdades que estão interligadas. Eu preciso me humilhar, me submeter, me vincular, comer bem e praticar. De novo, me humilhar, me submeter, me vincular, comer bem e
praticar. Toda igreja, me escuta, irmãos, em nome de Jesus, me escuta. Toda igreja precisa ter luz clara desse processo de crescimento. Toda igreja precisa disso. Você precisa, o Renato foi batizado quinta-feira, né, Renato? Faz assim, Renatinho. Cala aqui, você foi batizado outro dia. Renato, se você tiver luz nesse caminho, você vai se humilhar, você vai submeter a tua vida, você vai se vincular, você vai comer bem e tudo que falarem contigo tu vai fazer. Jesus terminou o Sermão do Monte dizendo que haviam 2 tipos de pessoas que ouviam ele. E todas as pessoas que ouviam ele estavam construindo. Quem ouvia e não praticava, construía onde? Na areia, no fundamento qualquer lá, que no dia mal a casa cai na tua cabeça. Agora, quem ouve e pratica, está construindo aonde? Aonde? Quem ouve e pratica, constrói aonde? E quem ouve e não faz nada? Na areia. Viu a diferença? É assim, você está construindo, mas um tem fundamento, o outro não tem fundamento. Um está bem plantado, o outro está mal plantado. A prática é que garante que o teu crescimento está seguro. Olha o que diz o texto de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos. Digo, o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática têm o quê? Têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o... Os adultos são aqueles que, pela prática, adulto pratica. Eu acho que deixa eu ver se é isso mesmo. João 4,34. Será que é isso? João 4, cadê você? 34. É 34. Disse Jesus o quê? A minha comida, diga a minha comida. A minha comida é o quê? Quem lembra? Consiste em quê? Fazer a vontade do meu Pai. Está ali, ó. A minha comida é o quê? Lê comigo. A minha comida é o quê? Vou falar uma coisa agora para os pastores. Me ouçam. Eu passei muito tempo, Samuel, você também, tem mais aí, né? Tem mais pastores por aí. Eu passei muito tempo, volta de novo o texto de João, achando que comida sólida era assim um tipo de teologia do 4º céu, não é do 3º céu, não, do 4º. Não, quando o cara estiver estudando aquela teologia do 3º céu, ele está comendo comida sólida. E ao mesmo tempo isso me dava uma crise, por quê? Porque eu nunca chegava a hora da comida sólida, porque a gente nunca chegava nessa teologia profunda, entendeu? E os anos iam passando, e eu dizia assim, quando é que vai chegar a hora da teologia profunda? Tinha até uma editora que dizia assim, série Alimento Sólido. Eu nunca entendi o que era aquela série Alimento Sólido, uma editora evangélica. Eu vou pensar, deve ser aqueles assuntos que ninguém sabe. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha como Jesus me libertou nesse texto. Foi assim, ó. Disse-lhe Jesus, a minha comida é o quê? Jesus comia leitinho ou comia comida sólida? De novo. E qual era a dieta dele? Fazer o quê? E realizar o quê? Jesus comia a vontade do Pai. Jesus é adulto. Ele tem a estatura perfeita, não tem teologia profunda. Tem obediência à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que pratica, isso é o que me ama. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Essa era a comida de Jesus. Ponto. Simples, mais simples é impossível. Deus mandou você perdoar, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer?
Deus mandou você confessar, o que você tem que fazer? Deus mandou você se reconciliar com aquela pessoa que você brigou, o que você tem que fazer? Deus mandou você pedir perdão, o que você tem que fazer? Pedir perdão. Deus mandou você pagar o que é justo, o que você tem que fazer? Deus falou para você não enganar, o que você tem que fazer? Ele falou, não minta, o que você tem que fazer? Quer crescer? Come comida sólida. Faz a vontade do Pai. E agrega o seguinte, realiza a obra de Deus. Se envolve com a obra. Não fica só de consumidor gospel. Gente, é uma vergonha o cara estar 15 anos, 20 anos no meio da igreja consumindo a igreja. Aí consome palavra, consome louvor, consome palavra, consome liderança, consome grupo caseiro, consome igreja na casa, consome tudo. É uma vergonha. De verdade, isso não é o que Deus tem para você. Deus quer que você dê muito fruto. Então você come a vontade de Deus, diga eu como a vontade dEle, e como o quê? A sua obra, realizar a sua obra. Essa é a minha comida, prática. Você diz amém ou não? Quantos podem dizer amém? Amém. Volta para aquele ícone primeiro, por favor. O primeiro de todos, vou terminar. Como eu falei para vocês, eu gostaria de ser longo, eu acho que eu até fui longo, falei para caramba. Mas nesse livrinho aqui, Plenitude, eu não falo de 5 verdades, eu falo de 12. Mas essas 5 são fundamentais. Essas são as verdades que você precisa saber. E viver. Amém ou não? Mas eu me arrisco, não, vou me arriscar de todo o coração agora, a dizer o seguinte, que algumas pessoas, alguns de vocês que estão aqui, lembra que eu falei que eu tinha uma dívida com a liderança? Eu tenho com alguns de vocês também, por quê? Porque alguns de vocês saíram desse processo. Deixaram o processo de crescimento. Pararam. Por qualquer razão, não sei qual foi a razão. Não sei o que levou você a desanimar o teu coração de descer, de se humilhar, de submeter sua vida, de se vincular a uma igreja viva. Eu não sei o que fez você pensar que pode viver sem os irmãos, com os problemas dos irmãos e com as dificuldades dos irmãos. Parou de comer, parou de praticar, parou. Eu não quero questionar aqui teus motivos. Eu não vim aqui para questionar, são muitos motivos. Mas eu vim aqui para te chamar de volta. Eu saí de Curitiba dia 1º de setembro. Tive com os irmãos dia 2, dia 3, precisei fazer uma viagem a Brasília. Foi o dia que Samuel falou, pô, passa lá que o pessoal está com saudades. Dia 3, eu falei, Samuel, eu vou a Brasília, eu tenho que ir a Brasília. Ele sabia o propósito, fui a Brasília, voltei na quinta-feira, quarta-feira, quarta-noite estive com aqueles irmãos, quinta fui para um retiro dos irmãos muito queridos, ligado a Vince, e estou no retiro fiquei até ontem à noite com eles no retiro, mas eu falei, eu tenho que ir a Cabo Frio. Falei, Samuel, eu tenho que ir a Cabo Frio. Falei, Samuel, eu tenho que passar aí. O que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui trazer um pouco de mais de luz para aqueles irmãos que estavam no sábado lá, dia 2. Quando eu falei das verdades, quando eu falei do